E você falou do tratamento cirúrgico. Quais os tratamentos hoje para a pessoa tirar o mioma? O que ela pode usar de tratamento que tenha hoje à disposição? Então, o mioma não tem cura, infelizmente, tá? O que a gente tem de medicamentos é realmente para controlar o sintoma, né? Então, relacionado ao sangramento e à cólica. Normalmente, a gente pode fazer isso com anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais no período menstrual, que eles tendem a reduzir o fluxo. Certo. Às vezes, algumas medicações antifibrinolíticas. E também o uso de anticoncepcional, né? Então, a mulher nessa fase do menacme, se ela já precisa de uma contracepção, acaba sendo quase a primeira linha de tratamento. 2 em 1. Já faz a anticoncepção e já faz o controle. A maioria dos pacientes hoje que tem esse sangramento tal, que são sintomáticas, elas melhoram com o tratamento com remédio ou a maioria vai para a cirurgia? A grande maioria tem uma boa resposta aos remédios. Isso depende muito dessa localização do mioma. Então, se ele é mais submucoso, é muito difícil a gente controlar só com remédio. E da quantidade, né? Então, o útero, ele tem mais ou menos um volume de 100 centímetros cúbicos, tá? Um útero normal. Tá. Quando esse útero passa de 400 centímetros cúbicos, então 4 vezes o tamanho habitual, é mais difícil a gente conseguir controlar com medicação. Óbvio que existem exceções, né? Mas de um modo geral, essa é o limite ali, que é um pouco, a gente pensa mais em cirurgia. Vocês já entenderam, o doutor Camilo deixou claro, cada um tem a sua história, né? A gente não vai tentar generalizar, porque o que a gente sente já é diferente do outro, quem dirá essa sintomatologia dessa doença tão complexa que é o mioma. Sim. E é até curioso chamar de doença, porque muitas vezes nem incomoda o paciente, né? Então, deixar ficar tranquilo. Tem tratamento. E das opções de operar, de cirurgia, que eu estava perguntando ali, o que a pessoa faz? Tira o útero inteiro, tira só o miominha? O que dá para fazer aí de opção? Perfeito. A questão a gente tenta priorizar a retirada dos miomas para aquelas pacientes que tem desejo reprodutivo, né? Então vai depender muito se ela já tem filhos ou não e se ela planeja ter mais filhos no futuro. Hoje em dia a gente tem postergado a maternidade, né? A maioria das mulheres engravidando aí pós 30 anos. Verdade. Então, e isso também é uma questão, porque a gente acaba recebendo muito mais pacientes ali nessa faixa etária 35, entre 40 anos, com miomas às vezes maiores, e que a gente acaba tendo que seguir para uma conduta, né, conservadora, tirar os miomas e preservar o útero. Mas você pode só tirar o mioma, mas tem situações que obriga a tirar o útero inteiro, sem contar aquela de emergência que a gente falou, uma situação eletiva. Olha, vamos agendar, vamos ter que tirar o útero inteiro. A gente sempre tenta. Isso aí vai realmente muito do ginecologista. Infelizmente, a gente tem alguns ginecologistas, às vezes menos treinados, né? A gente tem um Brasil aí com muita desigualdade na formação. Então, o tratamento de retirada de útero, por incrível que pareça, é uma cirurgia mais simples na questão de técnica, né? Tem passos para serem seguidos, né? Então, não tem muita surpresa. E como a gente liga as artérias uterinas, o sangramento na cirurgia é bem controlado. Na retirada do mioma, não. A retirada do mioma não tem muito, né? Cada mioma está numa posição, então a gente vai ter que definir a estratégia vai ligar os vasos na hora ali. E o miométrio, que é o tecido que a gente abre para retirar o mioma, sangra muito, ele é muito vascularizado. Então, é uma cirurgia que sangra bastante. Então, tem que ter uma equipe bem treinada para realmente assumir essa cirurgia. Entendi. Se tirar o útero inteiro é só trocar o carro. Você tirar só o mioma é trocar o pneu desse carro andando. Exato. Então, assim, infelizmente, eu recebo até muitas pacientes no consultório, infelizmente, que chegaram desesperadas, né? Assim, ai, doutora, eu não tenho filho, falaram que a minha opção é só a retirada do útero. Calma, né? Óbvio que existem casos difíceis, complexos, mas no desejo a gente vai se esforçar ao máximo para tentar manter esse útero aí saudável. Mas pode até ter aquele combinado, falar, olha, a gente vai entrar na cirurgia só para tirar, mas é muito difícil, mas talvez tenha que tirar o útero. Exato, na mesma cirurgia. Sempre explico isso, porque a gente realmente só vai saber o que a gente encontra ali na hora da cirurgia. A prioridade é a vida da paciente, né? Com certeza. Então, a estratégia é tirar os miomas, mas eventualmente pode acabar evoluindo para uma retirada do útero. Raro, mas pode acontecer.
Entendi. Mas aí a pessoa tem que ter essa tranquilidade, né? Vai ser feito melhor e tem que estar na mão de uma turma experiente, de uma equipe habituada a esse tipo de tratamento, né? Exato, exatamente. É muito comum na medicina. A medicina é que nem andar de bicicleta, né? A pessoa que treina mais, que tal, habitualmente ela está mais à disposição. Isso está até nos livros, né? Isso é muito legal. Exatamente. Agora você falou da mulher querer engravidar, mas agora a pessoa tem o mioma. Doutora, tenho 25 anos, casei, estou feliz, quero engravidar e eu tenho um mioma. Eu consigo engravidar ou eu tenho que tirar esse mioma antes? Perfeito. Avaliação individual de novo. Opa, tá? maravilha. Mas dá uns exemplozinhos, me ajuda. Exemplos. Mais ou menos 5 a 10% das mulheres com miomas podem ter infertilidade, tá? Então, tá relacionado principalmente nesses miomas quando eles distorcem a cavidade endometrial. Então, eu falo para os meus pacientes, a cavidade endometrial vai ser a casinha do seu bebê. Sim. Então, ele é espaçoso, ele não quer nada dentro dele ali. E depois que nasce, continua. Esse espaço. Então, os miomas submucosos, normalmente, são aqueles que atrapalham a gravidez, então eles estão mais relacionados a abortamento, a dificuldade para engravidar. E aqueles miomas que são intramurais ou subserosos, mas que têm um volume um pouco maior e que empurram um pouco aquela cavidade endometrial. Então, isso pode prejudicar ali a gravidez de alguma forma. Então, aqueles os submucosos são aqueles que estão para dentro do útero, que ele praticamente não vem aqui. E os outros, quando muito grandão, ele faz quase que o mesmo que um submucoso, só que vindo de fora. Que vindo de fora, exatamente. E eles atrapalham não só no espaço, mas eles podem atrapalhar também, às vezes, a gente sabe que vai formar o ovo lá e tal, que vai implantar no endométrio, tudo aquilo que a gente aprende até na escola. E ali ele pode dificultar aquela região do endométrio de ser saudável para o crescimento desse... Exato. Então, a associação é a dificuldade de implantação, quando tem essa distorção da cavidade, e também até umas teorias de que a distorção da cavidade atrapalha a movimentação do espermatozoide. Olha só. Pode obstruir a entrada, a entrada da tuba uterina para a Eu estava pensando nisso agora. Então, essas são as teorias, porque assim, se um mioma está longe, teoricamente, do útero, por que às vezes a mulher tem infertilidade, né? Então, essas são algumas teorias ali que eles estudam, principalmente nessa área de reprodução. Então, pode atrapalhar de alguma forma. Não é o mais habitual, mas a gente tem que avaliar. Então, pensando na questão de se ele é submucoso, normalmente a gente pensa em fazer um procedimento de retirada desse mioma antes de engravidar. E esse é retirado desse mioma submucoso, ele está lá dentro. Eu tenho que abrir a barriga para tirar ou tem algum outro jeito? Aliás, eu posso abrir a barriga, eu posso usar aquela cirurgia por vídeo, né? Que furinhos também pode ser uma opção? Pode ser uma opção. No mioma submucoso, existe uma cirurgia que é quase uma endoscopia, né? Então, aquela que a gente faz, né, para ver o estômago. A gente faz essa endoscopia ginecológica, então a gente entra com uma câmera por dentro da vagina, por dentro do útero, e consegue retirar esse mioma por dentro, sem abrir a barriga, sem fazer corte no útero, sem ter cicatriz. Isso é ótimo, né? Permite uma recuperação bem rápida para o paciente.